Dan, posso te chamar? Mostre sua mãozinha de novo no chat que eu vou te chamar. Obrigada, pessoal, por dizerem que tá tudo certo, que o meu som tá certinho. Então agora é só começar a conversa. Vou até mudar aqui nos comentários. Já vou fixar aqui o nosso tema. E também o arroba do nosso convidado. Dan, você tá aí? Você não me deixou? Você não me deixou aqui falando sozinho? Ai, que honra poder falar contigo! Opa, Tô muito opa! animada! Oi! E aí, como está? Tá calor aí? Aqui tá um friozinho também, só que o frio aqui na Bahia é 20 e poucos graus. Aí na Ai, madrugada tá. faz 17, 18, os dias mais frios é 17. Então você vê que aqui, quando faz 20 e poucos graus, já tá todo mundo com casaco. Na rua, Né? todo mundo debaixo do edredom. É, Não, é, aqui eu acho que tá por aí. Eu acho que tá. Hoje fez calor de tarde. Aquela sensação de frio, aquele frio horrível que a gente teve na semana passada, não vai se repetir. Então agora vai ficar uma temperatura mais amena, 20 e poucos, assim. Também não muito quente, mas mesmo assim eu já tô com um blusãozinho aqui. aqui choveu, né? Choveu, acho que praticamente o dia inteiro, desde madrugada. Na verdade, Salvador não tem inverno, né? Tem períodos de chuva. Então, aí nesse período de chuvas faz um pouco de friozinho. Aí a gente aproveita, né? Porque são poucos dias. Né? Aí tira print ali da temperatura quando tá muito frio para vocês, já tira um print para ficar marcado ali. Exatamente. A gente faz memes de neve, de inverno. Rolaram vários algumas semana passada. Né? De memes em pontos de neve em pontos turísticos da cidade. Pelourinho, Elevador Lacerda. Aí a galera se diverte. É, tem que se divertir mesmo, né? O João ali nos comentários já colocou meu baiano favorito. Ele disse que era para mandar um beijo para ele na live. Opa, Ó. beijão aí, João. Tamo junto, parceiro. Então, Daniel Barbosa, quero te agradecer de novo pelo convite para a gente poder conversar sobre o esporte, né? Muito além do futebol, como eu falei no início da live, né? Para quem não sabe, tem tanta modalidade legal, tem tanta coisa para falar e às vezes a gente fica só, né, envolvido com o futebol, mas tem muita coisa legal para falar. Mas antes disso tudo, eu queria que tu te apresentasse e contasse um pouco sobre a tua trajetória. Com certeza. Primeiro agradecer o convite, né, de vocês, né, para poder falar de outros esportes, né, porque a mídia e o público basicamente é futebol. A gente vive uma monocultura esportiva no país, né, e muita gente achou que com os Jogos Olímpicos Rio 2016 isso fosse mudar. Seria um daqueles legados olímpicos, mas infelizmente isso não aconteceu. A gente vai poder conversar sobre isso ao longo da live. Bom, me chamo Daniel Barbosa, eu tenho um projeto, juntamente com outros colegas, o site Surto Olímpico, que é um site independente que fala de esportes olímpicos. Um site criado em 2011, no final de dezembro de 2011, por meu colega Harry Silva. Ele é o fundador do site, porque ele também é fissurado em Olimpíadas, ele surta, por isso que surgiu esse nome, ele surta na época de Olimpíadas. Adorei. Então foi por isso que se criou o nome Surto Olímpico. Na verdade começou com um blog e aí depois se tornou um site. Foi crescendo e se tornou um site. Eu era leitor do site. Então eu descobri o site em 2014. Eu era um leitor assíduo do site, que eu estava buscando algum canal para poder me informar mais sobre as Olimpíadas do Rio, sobre os atletas e tal. Porque o meu conhecimento, eu sempre gostei de Olimpíada, sempre gostei de esportes olímpicos, não apenas futebol. Todos nós somos apaixonados por futebol, mas como o próprio título da live diz, eu sempre fui muito além do futebol. Então, em 2017, o Regis me convidou para ingressar no site, né, para ser um dos editores. Hoje a gente tem uma equipe muito grande até, a gente está crescendo, e são pessoas de vários lugares. O Regis Silva é de Fortaleza, eu sou daqui da Bahia, tem o pessoal do Rio, que é o Marcos Antônio, o Danilo, o Bruno Guedes, tem o Lucas Bueno e o Wesley Félix, que são de São Paulo, né?
E tem, acho que esqueci alguém, e tem o Matheus Nagini, que ele é meio que um andarilho, como se fosse o nosso enviado especial, né? Porque ele vive, agora com a pandemia, ele está aqui no Brasil, mas ele vive perambulando o mundo afora aí. Então é uma equipe bem bacana aí, e já nesse período já outras pessoas já passaram pelo site, mas é aquela coisa, né? Nós somos um site independente, a gente não vive do site, infelizmente, né? Porque seria maravilhoso a gente viver ganhando através do que a gente gosta, né? Que é esportes. A gente tem outros trabalhos, mas quem sabe aí, né? A gente está crescendo, a gente está tá com uma equipe maior agora, né? Visando os Jogos de Tóquio que foram adiados. Então é isso aí. Vamos falar um pouco mais aí sobre esportes. Não, tu até já me respondeu. Eu ia perguntar por que surto olímpico, né? Porque eu achei esse nome muito, muito criativo, muito diferente, né? Por que surto olímpico? Mas que bom que já me respondeu essa, adorei. Porque ele realmente surta, fica muito animado, né? Com os esportes olímpicos, né? Inclusive, o Regis acabou de entrar aí na live, né? Regis Silva. Ele realmente é muito efusivo, né? É um cara muito efusivo, mas ele sempre deu liberdade pra gente, né? Criar, pra gente dar as nossas ideias, e isso é muito interessante, isso que faz engrandecer o nosso site. Ah, exatamente. Me diz uma coisa, Dan, qual foi a primeira, assim, fora o futebol, vamos esquecer o futebol, qual foi o primeiro esporte, assim, a outra modalidade esportiva que tu começou a acompanhar? A primeira, assim, que tu gostou, que tu começou a acompanhar de cara? Bom, isso aí vai me remeter quando eu era criança, né? Porque, assim, a primeira Olimpíada que eu assisti foi Barcelona 92, tinha 10 anos. Mas a primeira competição, assim, olímpica esportiva foi os Jogos de Havana 91, foi os Jogos Pan-Americanos, lá em Cuba. Então eu não sei ao certo qual foi a primeira modalidade que eu acompanhei, mas eu lembro que o primeiro grande evento foi Havana. Então foi basquete, que aí eu lembro que Hortência e Paula surgiram para o mundo, né? Que ganharam a medalha de ouro, que foi uma medalha de ouro histórica para o basquete feminino brasileiro. Tem uma cena emblemática que Fidel Castro, então presidente de Cuba, se nega a dar medalha para Hortência e para Paula, né? Muito, muito legal. E aí veio Barcelona 92, tem o vôlei masculino, então foi aí que o vôlei se torna um esporte vencedor, né? E o masculino primeiro, com a medalha de ouro, mais à frente com as meninas. Acho que o vôlei assim, foi o primeiro esporte coletivo, assim, e o basquete foram os dois primeiros esportes coletivos que me encantaram. Então posso dizer esses dois. E aí depois surgiram natação, com Gustavo Borges. A gente vai sempre se identificando com os primeiros ídolos, né? Gustavo Borges na natação, aí veio o atletismo também, que é uma modalidade super nobre, e por aí vai. E tu sempre acompanhou todas as modalidades esportivas com o mesmo, digamos, talvez fervor que o futebol? Chegou algum momento que tu, quando veio o futebol na tua vida, tu deixou de lado algumas ou sempre foi a mesma coisa? Sempre acompanhou da mesma forma? Não, sempre acompanho da mesma forma. Não tenho essa questão. Claro que o futebol, ele tem o elemento que você tem o seu time do coração. Então, acaba você tendo um envolvimento. No caso das outras modalidades, a gente torce mais para as seleções, né? Para os atletas brasileiros. Mas na Olimpíada é o mesmo fervor, né? A gente se transforma, a gente surta, né? Fazendo o trocadilho. A gente surta. Então, a Olimpíada do Rio, eu vibro muito com os atletas, né? É uma torcida muito especial. Eu, assim, particularmente, eu gosto mais de Olimpíada do que de Copa do Mundo. É claro que a Copa do Mundo, ela mexe muito com o brasileiro, tem a seleção brasileira e tal, mas a Olimpíada, ela tem todos os países envolvidos, né? Diferentemente da Copa, que são 32 seleções. Mas a Olimpíada tem todos os países, são mais de 10 mil atletas, né? Tem todas aquelas questões de superação de alguns atletas, tem atletas que superam a guerra para ir lá competir, equipe de refugiados, né? Então tem todos esses históricos, isso para mim, isso é muito cativante. Tá certo. E quando tu passou assim de um admirador, de quem acompanha muito, né, as modalidades esportivas, os grandes eventos, para uma pessoa que queria comentar sobre isso, que queria e entrou no surto olímpico, né? Quando que passou essa vontade? Ela chegou com o surto olímpico ou antes tu já queria falar sobre isso, fazer matérias, escrever, entrevistar? Quando é que veio essa vontade?
Eu já tinha vontade, assim, um pouco antes de entrar no Surto Olímpico, né? Eu entrei em 2017, um pouco antes, acho que 2, 3 anos atrás, eu já tinha essa vontade de escrever e tal, mas assim, não tinha nada concreto. Então, o convite do Regis juntou a fome com a vontade de comer, né? Então, foi uma oportunidade bacana que apareceu para poder a gente dar essa voz, né? Ser mais um para poder propagar, poder divulgar a palavra do esporte olímpico, dos atletas brasileiros e competições mundo afora. Deixa eu ler o comentário do João aqui, ele disse que hoje ia aparecer bastante, que era para eu ler todos os comentários dele, que o convidado era especial. Ele fez o TCC dele sobre a futebolização do jornalismo esportivo no Brasil. Com a pesquisa, ele viu que realmente é algo muito real e até maior do que a gente pensa. E isso vai entrar muito na pergunta, né? Uma das perguntas que eu ia te fazer, quais tu acham, assim, os principais motivos que as pessoas não acompanham com o mesmo fervor, o mesmo comprometimento nos outros esportes, né? Em comparação com o futebol. Por que não tem uma mobilização gigantesca? É por parte da imprensa, talvez a mídia não se interessa tanto por cobrir, ou eles focam mais no futebol, é um comportamento das pessoas. Qual é que tu acha que tivesse que fazer uma lista, assim, de principais motivos? Eu acho que a mídia contribui muito. A mídia contribui muito, porque eu acho que as pessoas elas são muito influenciadas pela mídia, em vários aspectos. Então a gente pega, por exemplo, os programas esportivos, e a gente acha engraçado quando falam programa esportivo, né? Que aí você vê, um programa esportivo e o programa só fala de futebol. Eu costumo dizer, isso não é programa esportivo, isso é programa de futebol. Então a gente vê, por exemplo, alguns programas de alguns canais esportivos que você tem 3, 4 debates, 3, 4 edições de um programa que fala do mesmo assunto que já foi falado durante o dia inteiro, de futebol. Aí você pega canais de TV aberta, que ainda é onde o brasileiro tem mais acesso, que quando se fala ali de uma modalidade ou outra, é já ali no finalzinho do programa, ou um blocozinho ali pequenininho. Eu vou dar um exemplo, o vôlei, por exemplo. O vôlei vem vencendo há 20 anos. Masculino e feminino. Masculino tricampeão mundial, tricampeão olímpico, feminino bicampeão olímpico. O vôlei brasileiro vem ganhando há 20 anos. E o espaço na TV é pequenininho. Entendeu? Esse é um exemplo. Então, acho que a mídia contribui muito para que os outros esportes não tenham tanto espaço. E aí o público não se interesse muito. Né? Entra também a questão da audiência também. Né? Isso acaba sendo um fator decisivo. Né? Mas eu acho que o esporte, que a gente pensa em esporte, a gente pensa só em alto rendimento. Né? As competições realmente é esporte de alto rendimento. Mas o papel social que o esporte tem, né? O papel que tem perante a sociedade, faz, por exemplo, uma criança se interessar. A gente viu muito nos Jogos do Rio, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A gente viu muito crianças querendo praticar ginástica, praticar atletismo. Eu lembro de uma entrevista, se não me engano, do Hélio Della Penha, o ator Hélio Della Penha, falando que o filho dele queria praticar tiro com arco porque ele viu na Olimpíada. Uhum. Onde é que tem escolinha de tiro com arco? Não existe escolinha de tiro com arco. E aí tem outras modalidades. Então, esse foi um legado perdido, né? Jogos do Rio de Janeiro. A gente poderia, em cima dos Jogos do Rio de Janeiro, a gente poderia mudar a nossa cultura esportiva. Então, acho que a mídia tem, sim, um papel fundamental nisso. Exatamente, né? E tu falando, né, sobre essa parte da mídia ter esse interesse e nos programas mesmo só darem um foco ali num mesmo assunto sobre futebol durante 2 horas, às vezes aqueles programas maiores, né, de longa duração, às vezes ficam 1h30 falando sobre o pênalti, que será que foi ou não foi aquele pênalti, e aí fica 1 hora falando sobre aquilo. E isso me influenciou bastante também, porque eu vivi assim, cresci com o futebol só com o Grêmio. O Grêmio eu só sabia sobre isso. E eu tô me policiando mais, né, com isso, a partir disso, buscando outras coisas, e por isso que tu até acompanhou o meu começo na NBA, né, começando a falar, a me interessar também, porque é isso, em casa eu tenho só a TV aberta, né, então eu vivo assim com as informações dali do Globo Esporte, dos outros, né, que nem deveria se chamar esporte realmente, porque é uma coisinha assim de nada para outro esporte, mais seria futebol.
Mas o que tu acha que assim a contribuição da internet neste meio, ela aumentou assim a procura das pessoas por esse assunto, a internet, porque a mídia tradicional já não foca tanto? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que as mídias independentes, os sites independentes, ajudam muito nesse sentido, né? Então, não só de esportes olímpicos, como de outros esportes não olímpicos também. A gente tem as redes sociais, né? O Twitter, Instagram, Facebook, o próprio YouTube. Então, a gente tem as mídias digitais que ajudam, né, a gente poder propagar, né, a gente poder dar mais visibilidade a essas modalidades. Então, com certeza, ajuda muito o nosso trabalho, o trabalho de outros colegas nossos nesse sentido. Sim, e me diz uma coisa, quando tu começou a trabalhar ali com surto olímpico, tu começou a acompanhar algum esporte diferente? Assim, que tu não tinha dado tanta atenção e a partir do surto tu começou a gostar ou tu começou a buscar mais informações? Ele te influenciou nessa maneira ou não? Ou tu já tinha, assim, tudo que tu precisava saber, tu já sabia, já acompanhava? Então, com certeza. Assim, eu sempre fui um fã de esportes olímpicos, mas assim, o conhecimento, uma coisa é você acompanhar como torcedor, né? Como ouvinte, como telespectador. Outra coisa é você trabalhar, ainda que de forma independente, mas trabalhar naquilo ali. Então você começa a se aprofundar mais, começa a conhecer mais os atletas, as regras, as competições. Então tem várias modalidades que eu acompanhava de forma, algumas já eu acompanhava, já, como eu já citei, o vôlei, o basquete, o tênis, né? O Guga ajudou muito a me tornar fã do tênis. Então é outra modalidade que eu me tornei fã. O tênis também já tinha um grande conhecimento, mas, por exemplo, tem outras modalidades, as modalidades mais alternativas, que não tem tanta popularidade, embora no site, por exemplo, o ciclismo tem muita popularidade, o ciclismo de estrada. Então, o ciclismo de uma maneira geral, era uma modalidade que eu conhecia de forma muito básica. Conhecia ali o básico, um outro atleta, uma outra volta, na grande volta. Hoje eu já tenho um conhecimento muito maior, né? O surto me deu essa bagagem de conhecer mais. Então, a gente acompanha o Tour de France, o Giro de Itália, a Volta à Espanha, que são as grandes voltas ciclísticas. Tem outras voltas também, ciclísticas ao longo da temporada. Então, o ciclismo é um exemplo de uma modalidade que eu comecei a acompanhar mais, né? O handball. O título mundial das meninas em 2013, né, que na minha visão o título mundial lá na Sérvia foi a maior façanha do esporte brasileiro. Se a gente comparar, que era uma seleção que não era favorita, chegou lá e ganhou em cima da Sérvia na final. Eu lembro que eu procurei um link, esses links piratas que a gente acaba procurando aí para acompanhar. Eu acompanhei um link da Sérvia. Eu não entendia nada do que o narrador falava. Eu só entendia Brasil, gol e Sérvia, só. Eu não entendia absolutamente nada. E eu lembro que essa competição passou no Esporte Interativo, que era um canal que na época ainda tinha pouca penetração na TV a cabo, nas TVs a cabo brasileiras. Então pouca gente viu aquela competição na narração brasileira. Então a partir daí também eu comecei a acompanhar mais o handball. O surto olímpico me deu essa bagagem maior no handball também. Tem um conhecimento muito maior graças ao surto. Tem o badminton também, que é muito popular peteca, né? O badminton também. O badminton fez muito sucesso nos Jogos do Rio também. O Igor Coelho chegou ganhou uma partida, né? Era bem novinho. Hoje ele também já está no top 100 do ranking mundial. Então o badminton também tem um conhecimento muito grande. Eu sou muito fã da Carolina Marín, espanhola. Foi campeã nos Jogos Olímpicos do Rio. Né? Mas naquela época também tinha um conhecimento muito básico. Hoje eu também já tenho um conhecimento maior. Então, se tem algumas modalidades, tem outras também. Se tem algumas modalidades, canoagem também. Teve Isaquias, né? Isaquias Queiroz ganhou 3 medalhas na Olimpíada, né? O brasileiro que mais conquistou medalhas numa só Olimpíada. Né? E tem a Ana Sátila, que é na canoagem slalom, que a canoagem tem a canoagem velocidade, que é o que Isaquias compete. E tem a canoagem slalom, que é a Ana Sátila compete, né? No feminino. A Ana Sátila vai brigar por medalha em Tóquio também. Então são algumas modalidades. O surto me deu essa bagagem aí, de acompanhar, de ter um conhecimento maior sobre essas e outras modalidades. Deixa eu aqui fazer uma pergunta do João.
Tu acha que poderíamos ser uma potência olímpica se nosso pensamento fosse mais voltado para o esporte em geral, principalmente pelos governos que não incentivam o surgimento de novos talentos? Sem dúvida, sem dúvida. O Brasil é um país muito grande, é um país muito diversificado de cultura, de biotipo de pessoas. Né? A gente vai aí no sul do país, você tem um biotipo de pessoas, você vai no norte, tem outro biotipo, e cada esporte tem um biotipo diferente, né? E um país riquíssimo como o Brasil poderia sim, se fosse trabalhado de maneira correta, poderia sim ser uma potência olímpica. A gente tem potencial para isso. A gente tem potencial para ser potência em vários âmbitos, né? Em vários aspectos, e o esporte seria um deles. Mas, infelizmente, não há o incentivo, né, dos governos, da mídia, né? As confederações brasileiras, infelizmente, são confederações em que os presidentes se perpetuam no poder, são presidentes que acabam se tornando, entre aspas, donos dos esportes, né? E aí acaba não indo para frente. Né? É um papo muito longo, mas com certeza o governo... E aí é aquela questão, o governo ele tem um papel social de incluir, de inclusão de crianças, né? Tem um papel de base, porque quando você chega lá em cima, né, já é uma outra questão. Mas no papel de base, no papel de incentivar as crianças a praticar esportes, né, para a criança poder se interessar. Eu fazer até para quem está acompanhando a live aí, a gente, na aula de educação física, o que a gente fazia, o que a gente praticava? Praticava era futebol, basicamente. E aí na minha turma, às vezes, as meninas nem ficavam lá, só iam lá para marcar presença, mas às vezes nem eram integradas, né? Às vezes integrava, às vezes a gente jogava um vôlei, um basquete, um handebol, mas era muito raro, era basicamente futebol, né? Assim, eu ainda tenho sorte que na época de colégio ainda tinha uns jogos escolares que o meu colégio fazia. Então, mas eram poucas modalidades, eram mais esportes coletivos. Mas aí de uma maneira geral, né, a galera que praticou educação física, né, as aulas de educação física nas escolas, quantas modalidades foram apresentadas para a gente? Muito poucas. Então, as escolas têm esse papel também, né? Sim, exatamente. Tu me fez lembrar da minha educação física no colégio e dependia muito, assim, do professor. Porque tinha uma professora que, assim, era mais... é livre. Sempre era livre. A gente podia fazer o que quisesse. Só que o que eu fazia? O que eu entendia? Eu posso ficar conversando. Eu ficava, assim, totalmente aleatória. Não tinha, né, um incentivo para fazer, para praticar alguma coisa na educação física. Tinha outros professores que sim, que incentivavam, a gente jogava vôlei, aí tinha várias atividades, e tinha outros que não. Então eu sempre fui assim, uma série que eu passava, eu tinha atividades, outra não, outra sim, outra não, e eu acabava não dando, né, não tendo essa influência também e sentindo essa importância, né, sobre essas atividades esportivas. É uma pena, né? Porque realmente, tu falou que tem, e realmente o Brasil tem um potencial gigantesco para isso, né? Para incentivar novos atletas e fazer acontecer, né? Incentivar essas pessoas. Exatamente. Deixa eu ler mais aqui em cima. O Regis comentou aqui, Igor campeão pan-americano, primeiro campeão brasileiro no badminton em Jogos Pan-Americanos, ó, que a gente estava falando anteriormente. Falou como é que é o nome do outro que tu falou? Pepeca, né? Não, peteca, que é o badminton, né? Popular peteca, para quem não conhece. Melhor nome, para que badminton? Pelo amor de Deus. Mas muito melhor, senão. A gente tem que falar a modalidade do jeito que ela é, né? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos falar um pouco agora sobre o surto olímpico, porque vocês tiveram, assim, um boom de acessos, né? Eu lembro que vocês divulgaram, vocês falaram de novas pessoas procurando os conteúdos de vocês. Como é que está esse crescimento? Se vocês têm projetos futuros, uma expansão? Conta mais sobre o surto olímpico. Vamos falar sobre ele agora. A gente tem um projeto de expansão, sim. A gente está agora investindo mais no Instagram e no YouTube. No Twitter a gente já é consolidado, a gente tem mais de
17 mil seguidores, quase 18 mil. O Regis pode até confirmar aí, que ele que é o cara do Twitter. Mas, assim, a gente também no Facebook, a gente tem mais de 5 mil seguidores. Mas a gente tá, porque, assim, pra gente, a gente tá começando a trabalhar no YouTube e no Instagram mais agora, mais recente. Então, a gente ainda tem, aqui no Instagram, a gente tem mais de 1.500 seguidores, se não me engano. Então, aproveitando aí quem tá acompanhando lá, deixa lá, se inscreve lá no canal, lá do Instagram. O YouTube a gente tá chegando a 300 seguidores também. A gente tem um projeto de criar conteúdos pro YouTube, né? E o nosso site, a gente agora, como a gente está com uma equipe maior, a gente tem feito mais matérias autorais também, a gente tem usado muito da criatividade para a gente atrair mais visualizações, né? Então, no último mês, o mês que passou, a gente teve o maior número de acessos desde os Jogos Rio 2016. Então, foi uma marca muito importante. Porque, assim, o boom é basicamente que, assim, a nossa audiência, a gente tem muita audiência rotativa. Então, os maiores acessos são em Olimpíadas, né? Tanto de verão quanto de inverno, e nos Jogos Pan-Americanos. Então, a gente ficou muito surpreso com essa marca, ainda porque ainda estamos em época de pandemia, então as competições estão voltando agora, então não está tendo muita atividade ainda, e ainda assim a gente conseguiu uma marca expressiva. Então, a gente está tentando criar matérias autorais, mais matérias autorais. O site em si, a gente cobria mais atletas e seleções. A gente está começando a cobrir mais ligas agora, ligas nacionais, ligas internacionais. Então a gente está cobrindo a Champions League feminina, de futebol feminino agora. O Brasileirão feminino está de volta essa semana, né? Então a gente vai começar a cobrir também, porque dessa forma a gente atrai também seguidores, a gente traz mais novos fãs, a gente se aproxima mais dos atletas também, né? Por causa dessa visibilidade, isso é importante. E vocês tinham um planejamento, né? Vocês estavam construindo assim, várias pautas, planejamentos para a Olimpíada, para as Olimpíadas que iam acontecer esse ano. Como é que foi o choque para vocês com isso tudo acontecendo? Vocês tiveram que, tipo, adaptar muita coisa para a nova realidade? Ou usar as redes sociais já era um planejamento de vocês? Ou teve que, assim, mudar tudo? A gente, para a Olimpíada, a gente tinha um planejamento, né? A gente sempre tem, em Olimpíadas, a gente sempre divulga o nosso guia, que é o guia geral, o guia de cada modalidade. A gente coloca os favoritos, né? A nossa opinião de favoritos, né? Como vai ser as provas e tal, né? Esse guia é o nosso carro-chefe. Aliás, não só em Olimpíada, quando tem grandes eventos, né, mundiais, também a gente lança guias. Então, tem um especial também que vai ao ar ano que vem, porque a gente só fez adiar, né? Posso dar um spoilerzinho aqui, que é um projeto meu de 100 maiores atletas olímpicos brasileiros, em comemoração 100 anos de participação brasileira nos Jogos Olímpicos, 100 anos da primeira medalha brasileira nos Jogos Olímpicos, foi com a Fran da Costa, Guilherme Paraense, foi no tiro esportivo, foram 3 medalhas, uma de cada cor. Então, o Guilherme Paraense foi o primeiro ouro da história do Brasil, a Fran da Costa ganhou prata e a equipe brasileira ganhou bronze. Então, mas são 100 atletas, e aí cada um por dia, do número 100 até o número 1, a gente vai fazer naquela contagem regressiva, faltando 100 dias. E a gente tem a Parada das Nações, quando tem a cerimônia de abertura, tem aquela Parada das Nações, que vai vendo o desfile, né? Da Grécia, que é a primeira, que é o berço dos Jogos Olímpicos, até o Japão, que é o país sede. Então a gente está no final de dezembro, que a gente lança um por dia, a gente estava lançando, mas infelizmente a gente teve que parar, né? Porque teve o adiamento dos jogos. Foi decepcionante, mas assim, eu já estava falando com o pessoal no nosso grupo que a gente tem, que quando a pandemia estourou, eu já estava tentando preparar o povo. Gente, se preparem que os jogos serão adiados. Se preparem que os jogos serão adiados. E aí a gente fez um podcast, foi um podcast assim, super difícil da gente fazer, porque a gente se preparou tanto, né? Tava muito ansioso, principalmente Regis, que é o mais efusivo do grupo, e foi realmente decepcionante. Mas depois passou, o baque passou e a gente começou a trabalhar visando 2021. A gente começou a criar, e nesse período entraram novos integrantes, né? O Danilo entrou, o Luiz, também esqueci de falar do Luiz antes, né? O Luiz é de Minas Gerais, também é um novo integrante do Surto. Também são 2 fãs de voleibol, esses dois, né?
e Lucas Bueno também, fã de tênis. Então a gente começou a trabalhar com outras ideias. Então acabou sendo bom nesse aspecto, porque a gente teve outras ideias, a gente não tinha ideia de, por exemplo, de começar a trabalhar com ligas, cobrir ligas, NBB, Superliga, Brasileirão Feminino, como eu já citei. Então esse período serviu até para a gente repensar algumas coisas e planejar outras, e pensar em outras coisas para 2021. Pois é, exatamente, né? Acabaram tendo um tempo a mais para pensar em outras coisas, para acrescentar para o trabalho, né? Para expandir esse trabalho. E vocês ainda têm ideia de ter um correspondente lá, né? Lá nas Olimpíadas. Exatamente. A gente fez até uma vaquinha, né? Uma vaquinha online em projeto para levar o Matheus. Agora a gente está querendo levar até 2. Matheus e o Wesley também. Esqueci de falar do Wesley. Ó, é tanta gente que a gente vai lembrando das pessoas aos poucos, né? A princípio a gente levaria só o Matheus, né? Matheus Najimi. E a gente agora está querendo levar o Matheus e o Wesley. O Wesley está aprendendo japonês aí, então vai ser uma ótima ajuda. Então, a gente tava arrecadando uma grana legal, né? Infelizmente, com essa parada, a gente deu até a opção de que quem quisesse receber o dinheiro de volta, podia receber, mas a vaquinha tá lá. Continua lá, até, afinal de contas, os jogos estão marcados e falta menos de um ano para isso. Exatamente. Deixa eu ler lá em cima, que tem uma pergunta para ti. Deixa eu dar oi para as pessoas dão um oi, eu fico conversando e nem dou oi, mas eu não sou mal educado, tá, gente? Oi, Douglas, a Isabela Rocha, tá adorando o projeto, tá adorando o papo. Deixa eu ver aqui, quem mais? Matheus. Aqui, uma pergunta do meu pai, senhor Preto. Dizia, ó, é possível o brasileiro gostar e entender o beisebol? É possível, tanto é que eu tô aprendendo. Porque o beisebol é uma daquelas modalidades que ainda não tem muita minha simpatia, mas muito também porque eu não sei as regras. Mas sugiro até o seu pai, né? Aliás, um abraço para ele, também tive a oportunidade de conhecê-lo aqui na Bahia, né? A gente fez um Surtocast com o Biratã Leal. O Biratã Leal é comentarista dos canais ESPN e a gente fala um pouco sobre o beisebol, né? Porque o beisebol voltou para os Jogos Olímpicos depois de 12 anos, ou 13 anos, né? Porque a última vez foi em 2008, em Pequim. Então, 13 anos depois vai voltar para os Jogos de Tóquio. E ele tem uma página no Twitter em que lá no fixado tem as regras do beisebol. Então, em cima disso, eu acessei o canal, vi lá as regras. E como começou a Major League Baseball, eu comecei a assistir alguns jogos para aprender, né? Para aprender. E tá sendo interessante. Tô dando a oportunidade de aprender e de me simpatizar com a modalidade. Sem torcer para ninguém, porque chega, né? A cota estourou já. Tu tem ideia de quantos times, quantas atletas tu gosta, tu torce, assim? Porque eu me perco, às vezes, com tanta coisa que tu torce nas redes sociais. Tem os atletas que eu tenho uma simpatia maior, né? Tanto brasileiros quanto gringos, né? Então, não tenho ideia aí, só se for fazer uma contabilidade. Mas assim, o que eu posso te dizer, tem alguns atletas que eu tenho uma admiração maior, de fato. Então, esses vão minha torcida especial mesmo. E olha, todos esses outros esportes, né? Qual que tu acha que é o mais difícil, talvez, para quem novato quiser aprender? Qual que tu acha que tem regras mais complicadas e tem que prestar atenção mesmo, assim, para entender tudo? Qual que tu acha que é o mais difícil para a pessoa pegar e acompanhar? Eu acho que é o próprio beisebol mesmo. Eu acho que é o beisebol, porque, na verdade, porque tem muitos detalhes, né? Não é aquela modalidade que você vai aprender assistindo um jogo só. É uma modalidade que você tem que assistir 2, 3, 4 jogos, aí você pegando os detalhes, a forma como se pontua, a forma como se preenche as bases e coisa e tal. Então, acho que talvez o beisebol seja... Acho que talvez até por isso seja uma das modalidades que eu menos tenho simpatia. Olha que eu acho o futebol americano bem difícil de entender. O João até botou aqui, ó, que tu ainda vai ensinar ele a entender esse esporte, porque se nem tu conseguir, ele desiste de entender e de acompanhar.
O futebol americano ele é a mesma coisa do beisebol. Tem muitos detalhes, não é uma modalidade que você vai aprender vendo um jogo só, né? Então, vôlei, você aprende vendo um jogo só. Claro, tem uma regrinha ou outra que é mais avançado e tal, mas o básico, né? Como se pontua, você sabe num jogo só. Eu acho que é a partir daí, como se pontua, mas eu acho o beisebol ainda mais complicado que o futebol americano, porque o futebol americano existe 3 formas de você pontuar, 3, 4 formas de você pontuar. E é conquista de território, basicamente. Né? Mas é isso, é vendo vendo 2 jogos. A gente tem que se dar a chance, né? Tem que se dar a chance de ver essas modalidades. Golfe, realmente, o golfe tem outra modalidade que também é complexazinha, mas esse não adianta, porque não desce. Aliás, tem o Lucas, que é nosso colega, ele é super fã de golfe. Aliás, o golfe, surpreendentemente, tem muita audiência no nosso site, tem muita gente que gosta de golfe. Né? A gente sempre coloca no Facebook as mais lidas da semana. E desde que o Lucas entrou, que começou a divulgar mais o golfe começou a ter um espaço maior no nosso site. Quem diria? Surpreendente esse dado, hein? Pois é, mas o golfe, infelizmente, ainda não me cativou. Tem mais algum que ainda não te cativou ou é só o golfe? O beisebol está em processo. Tem processo, tá aí estudando, mas tem algum que assim tu nem dá chance, ou tu ainda vai dar chance? Não, acho que esses eram os últimos. Porque dos outros esportes, eu gosto de tudo. Assim, tem uns assim que eu gosto de ver mais as fases decisivas. Por exemplo, tem a vela mesmo. A vela, se acompanhar as regatas, é monótono. Mas a regata da medalha, que é a última, que vale pontuação dobrada, essa é legal, essa é emocionante. Foi aqui, por exemplo, Martini Grael e Karina Kunze ganharam nos Jogos do Rio medalha de ouro na última regata. Foi uma chegada emocionante, né? Mas acho que só é essas duas mesmo. Falando, né, nesses esportes, a NBA eu só consigo acompanhar depois, quando começam os playoffs. Eu acho cansativo. Muitos jogos. Tu acompanha assim desde o começo? Eu acabo acompanhando só depois. Porque a NBA é uma temporada muito longa, né? A temporada regular são 82 partidas. Né? No beisebol é até pior, são 162 jogos. Né? Por conta da pandemia, a temporada foi reduzida para 62, menos da metade. Então, eu vou acompanhando ali, vejo um jogo ou outro e tal, mas realmente nos playoffs é que a gente acompanha de fato, né? Porque realmente é muito cansativo, são jogos todos os dias, né? Às vezes as equipes jogam 2 vezes seguidas. No beisebol você joga praticamente todo dia. Então, uma temporada longa, a gente vai vendo ali os resultados, vai acompanhando, mas nos playoffs realmente que a audiência, inclusive a audiência, a gente teve um podcast com o Fernando Nardini, né, com o nosso Surtocast, ele tá falando que a NBA mesmo realmente dá audiência nas finais, nos playoffs. Uhum. Viu? A minha é garantida, só nos playoffs. Ali, já vou emendar com uma pergunta do senhor Preta. Ali. O que você acha do empate no esporte? O futebol é o único que tem essa peculiaridade chata? Não seria bom acabar com o empate? Olha que eu nunca parei para pensar nisso, né? Do futebol ter essa peculiaridade do empate, né? No handebol tem um empate. No handebol, por exemplo, o handebol é uma modalidade de esporte coletivo que tem um empate. Mas assim, por exemplo, na Olimpíada e no Mundial, obviamente na fase eliminatória, se der empate vai para prorrogação. E na campanha do Brasil mesmo, que o Brasil foi campeão mundial no feminino em 2013, se não me engano, acho que foi o jogo contra a Hungria. Ou foi contra a Dinamarca, eu não lembro direito. O Brasil ganhou depois de 2 prorrogações. Houve empate no tempo regulamentar, foi para a primeira prorrogação, outro empate. O Brasil foi ganhar na segunda prorrogação. Você imagina o nível de tensão que foi, né? Mas o handebol é um esporte coletivo que na fase de grupos, no torneio, naquela primeira fase ali, tem um empate. Mas é interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Nos Estados Unidos mesmo, eles na MLS, né, na liga de futebol, eles criaram o shootout, né, que não é a decisão de pênalti, é um tiro livre que você vai avançando. O hóquei na grama existe o shootout. O hóquei na grama é um esporte também que tem muita audiência no surf.
que você pega a bola e vai avançando e tenta fazer o gol. Só que não pegou lá, não pegou. E aí eles acabaram adotando o empate. Acho que no futebol, acho que não tem muita... Mas é interessante essa pergunta, eu nunca tinha parado para pensar nisso. De acabar com o empate. Acho que talvez na fase de grupos não. Acho que quando for eliminatória, tem que ter o vencedor, obviamente. Né? Exatamente. Eu tenho eu amo mata-mata, né? Pra mim, eu acho que tinha que ser só assim, porque eu não tenho paciência exatamente para essas coisas de empate, sabe? Eu acho que tem que já ter um vencedor, já tem que ser decidido, só que aí depois eu penso, tá, não, todas as competições também não podem ser assim, né? Tem que ter um diferencial. Senão vai ser tudo igual, né? Mas eu gosto ali também, se pudesse ser só um mata, você mata e acabou. Também, igual agora... Gremista gosta muito de mata-mata, né, inclusive. Eu acho que é por isso. Olha ali o João, falando de futebol, pergunta pro Dan o que ele acha do Fábio e do Roger Machado. Olha isso. Você quer irritar meu convidado, João. O tema é esporte além de futebol, deixa pra lá. deixa pro nosso melhor grupo. Não, né? Melhor não, Exatamente. Deixa pro nosso grupo interno. O Dan responde depois no grupo do futebol para não irritar meu convidado, que ele tá muito calminho. Tá? Vocês têm que ouvir os áudios do Dan quando tá irritado, quando tá pistola. São sensacionais. Exatamente. Precisa de zagueiro, Fábio. A gente precisa de zagueiro, Fábio. Precisa de zagueiro. Peça zagueiro lá. Fica a dica. Mas mesmo assim eu quero entrar no assunto polêmico contigo. Igual. Não é futebol, mas eu quero saber o que tu acha do e-sports. Então. Tu acha que tem que entrar? Será que um dia entra nas Olimpíadas? É esporte para ti? O que tu pensa sobre isso? Olha, eu acho que o esporte entrar na Olimpíada, a gente gostando ou não, é uma questão de tempo. Né? Já há um movimento para incluir o esporte no programa olímpico, talvez não seja agora para 2024, nem para 2028, porque o que acontece? Eles o COI, né, o Comitê Olímpico Internacional, quer deixar os Jogos Olímpicos mais jovens. Então, por exemplo, para Tóquio 2020, que vai ser em 2021, entrou o skate, o surf, escalada esportiva, né, além do beisebol, do softball e do karatê. Mas, notadamente, skate e surf são esportes que atraem o público jovem. Inclusive, foi até bom para o Brasil, porque são duas modalidades que o Brasil vai brigar por medalha, né? A gente tem no surf masculino, a gente tem o Ítalo Ferreira e o Gabriel Medina, que decidiram o título mundial da WSL na temporada passada. E no skate, né, a gente tem a Raíssa Leal, a gente tem a Fadinha, a gente tem a Letícia Buffoni, que são atletas aí que vão brigar por medalha em Tóquio. Então, já houve esse movimento, assim como houve também o movimento de equiparar, né, homens e mulheres em número de atletas. Então a gente já vai ver na Olimpíada competições mistas. A gente vai ver o 4x400 misto no atletismo. A gente vai ver o 4x100 medley misto na natação. Né? A gente tem uma competição mista. A gente vai ter uma competição mista por equipes no judô. Né? A gente vai também ter no tiro esportivo também. Então já há esse movimento. Então eu acho que para rejuvenescer, entre aspas, os jogos, já há esse movimento de incluir o esportes. Né? Eu enrolei, mas eu não vou fugir da resposta, não. Tá me enrolando. Eu não tenho simpatia ainda com o esportes. Eu não considero esportes. Inclusive, em Paris 2024 vai entrar o breakdance. Para Paris 2024 vai entrar o breakdance. Já nesse movimento de deixar os Jogos Olímpicos mais jovens, né? Atrair o público jovem. Entrou também o ciclismo BMX freestyle, né, que são aquelas manobras radicais e tal. Então eu não tenho simpatia ainda com esportes. Isso não significa que eu não possa que eu não possa dar chance a eles. Mas eu não considero o esporte. Vocês me desculpem quem gosta aí. Nada contra. Tentem me convencer, tentem me conquistar. Mas até agora não rolou, não. Por quê? Por que você não gosta? Não, porque eu acho que eu comparo com videogame. Pra mim é uma coisa que
assim, não tem o caráter olímpico, não tem clima de Olimpíada para mim. Para mim, eu sou, ainda nesse aspecto, eu sou um pouco conservador e tradicionalista. Mas isso não significa que eu não possa dar chance e abrir minha cabeça. Então eu ainda tenho esse pé atrás com o esportes. Então eu não considero esporte. Não considero esporte. Ó, vamos abrir a listinha ali para o Dan dar uma chance: beisebol, golfe, esportes. Vamos abrir a lista para o Dan, né, dar uma chance. O pai ali perguntou se MMA tem chance de entrar. Não, MMA não. Aí nem o qualquer, porque eu acho que é um caráter totalmente diferente, né, da Olimpíada. Não tem... Aliás, inclusive o boxe, né, que é um esporte tradicional, tá na Olimpíada, né, teve as vias de sair do programa olímpico por conta de algumas questões com a AIBA, né, que é a Associação Internacional de Boxe, né, alguns problemas aí com o presidente, né, da associação, tanto é que os pré-olímpicos vão ser organizados pelo próprio COI, né. Então, mas o MMA não tem a menor chance, porque é um caráter totalmente diferente, né, que não tem nada a ver com o que o COI prega. Então, acho... E o MMA é outra modalidade que eu também não gosto. Também não tenho simpatia, violência, pancadaria. Na verdade, nem o boxe eu gosto tanto assim. Né? MMA, pra mim, também não tem a menor simpatia. E esse vai ser difícil me conquistar. Esse não tem jeito mesmo. Então, tu acha mais fácil o esporte te conquistar? Acho mais fácil o esporte me conquistar, porque é uma coisa que não tem violência e pancadaria. Isso já é um ponto a favor deles. Deixa eu dar oi pra Simone, que entrou aqui. Simone, mandou aqui lindos. Beijo, Simone. Beijo, sim. O Roberto também te mandou um oi aqui. Ele disse Madruga falando. Grande Madruga, um abraço. Falou sucesso, meu brother. Valeu, meu brother. Aquele abraço. O Daniel Barbosa pratica algum esporte? Agora a gente tá meio parado, né? Mas a gente já arranhou um pouco. Eu já arranhei um pouco no futebol, no futsal, né? Tinha um período que eu jogava toda sexta-feira com os amigos, era bem legal. E depois a gente, né, ia tomar umas biritinhas para resenhar, né? Eu sempre gostei muito de corrida também, eu sempre corri bem. Então o atletismo era uma modalidade. Se eu fosse ser atleta olímpico, acho que eu ia me enveredar pro lado do atletismo. Porque eu sempre corri muito bem, sempre corri rápido, tal. Então já pratiquei, já arranhei algumas coisas, né? Isso não significa que eu praticava bem, né? Porque algumas modalidades... Era mais um hobby ali, não era tanto... Nunca pensou em se aprofundar nisso? Não, nunca pensei em ser atleta profissional, né? Era mais mesmo pra brincar mesmo, né? Gosta mais de falar. De falar sobre eles, estudar falar sobre eles. Exatamente. É melhor. Se a gente for pra ser atleta, acho que não vai dar certo, não. Tamo junto. Brincar, melhor brincar, sem compromisso, melhor. Dan, nós estamos com 9 minutinhos para encerrar a nossa live. Então rápido, eu vou deixar, passa muito rápido. E eu vou deixar assim esses minutinhos ali, depois eu faço essa última pergunta aqui do pai, mas aí agora eu deixo esses últimos minutinhos para você falar sobre algum projeto futuro, para dar alguma mensagem, incentivando as pessoas a acompanhar os outros esportes, né? Então fica à vontade para dar seus recadinhos finais. Então, primeiro agradecer, né, o teu convite, para a gente poder falar um pouquinho de esportes aqui. Acho que o programa de vocês é bem interessante, porque vocês dão espaço para várias pessoas de vários temas diferentes, isso que eu achei bem bacana, né? Só essa semana aí vão ser 3 temas totalmente diversos, né? Isso é bem legal. Bom, gostaria que a galera se inscrevesse, seguisse o Surto Olímpico nas redes sociais, se inscrever lá no canal do Twitter, Surto Olímpico, aqui no Instagram, @Surto Olímpico, tudo junto. Tem também o Twitter, para quem não é inscrito, se inscrever lá, @Surto Olímpico, e também o Facebook. A gente está, como eu falei, a gente está com alguns projetos para agora, né, para ampliar o número de visualizações, atrair audiência. Então agora
vão começar as ligas nacionais brasileiras, né? A gente vai ter o Brasileirão Feminino agora, mais lá na frente começa a Superliga, NBB. Já estão voltando algumas modalidades agora. O US Open, que é o Grand Slam do tênis, vai começar na semana que vem. Então, não vai ter muitos tenistas importantes, né? Mas é um Grand Slam, a gente estava com saudade de ver esporte na TV, porque era muito jogo velho, VT de vôlei antigo, né? Já estava complicado, né? E a gente está preparando muitas coisas que a gente acabou arquivando, né? Mas a gente está esperando virar 2021, se Deus quiser, todo mundo com vacina já, né? Com o nível da pandemia já, a gente já passar dessa fase aí, para poder ter os jogos na melhor maneira possível. E aí a gente vai ter os nossos especiais, né? A gente tem o guia, né, dos jogos, a gente cria um super guia de cada modalidade. A gente vai ter os especiais dos 100 atletas olímpicos brasileiros, 100 maiores atletas olímpicos brasileiros, que é de minha autoria. Né? Tem a Parada das Nações, que a gente fala, Parada das Nações, eu vou até falar que a gente coloca na Parada das Nações um pouquinho de cada país, os esportes que eles são mais fortes, os atletas que são destaque. É bem interessante. A gente, em dezembro, a gente já recomeça esse projeto. E é isso aí, a gente está preparando uma coisa legal, a gente está preparando materiais aqui para o Instagram mesmo, para o IGTV, para o YouTube, que a gente também está aparecendo mais. Eu acho que nós aparecermos, nós darmos a nossa cara, né? Mostrarmos a nossa cara, acho importante para a gente se tornar conhecido e a gente se tornar mais popular nessa internet aqui, nesse mundão aqui. Exatamente. Então aí, ó, pessoal, vão ali naquele arroba ali que eu coloquei fixado, @surtoolímpico. Ali mesmo no perfil do Instagram tem um endereço para os outros, né? Para as outras redes sociais, outras plataformas para acompanhar o trabalho do pessoal, que é muito legal. Então, para encerrar, eu vou encerrar contigo com a pergunta que meu pai fez ali sobre o torneio de futebol na Olimpíada. Ele talvez seja o mais fraco das modalidades, visto que, ao contrário das outras, não estão os atletas de ponta? Então, o futebol ele é sempre uma polêmica nos Jogos Olímpicos. Futebol feminino não tem problema, porque vão todos os profissionais, então vai todo mundo com a força máxima. Mas o masculino tem essa questão de ir os atletas sub-23, né? Na Olimpíada de Tóquio vai ser sub-24, de forma excepcional em razão da pandemia. Mas ainda assim é um torneio que, assim, tecnicamente não é chamativo. Mas o COI não pretende tirar, porque apesar disso, é um torneio que leva muito público, dá muita audiência. Então, o futebol, ele, por exemplo, a gente pegou aqui nos Jogos do Rio, a gente teve várias sedes. Então, é uma modalidade que sai do país, da cidade sede. Então, a gente tem jogos em São Paulo, teve jogos aqui em Salvador, a gente teve jogos em Manaus, né? Então, ele acaba movimentando o país nesse sentido. A gente teve um jogo aqui, Coreia do Sul 9, Fiji 0, pelo futebol masculino, que deu 20 mil pessoas na Fonte Nova. Quem imagina, Coreia do Sul e Fiji dá 20 mil pessoas. Então, realmente, eu acho, na verdade, que o futebol masculino não deveria estar na Olimpíada. Assim, no mundo colorido de Daniel Barbosa, não deveria estar. Mas eu entendo que o COI permita estar em razão de atrair muita audiência e atrair muito público na Olimpíada. Então, por isso que ele acaba ficando. Exatamente. Então é isso, dá muita gente aqui te dando tchau, te agradecendo. Deixa eu ver aqui, eu vou até falar para ti, ó, aproveitar esses minutos finais. O José Barbosa falou que a mãe dele tá dando parabéns, ó, a mamãe dando parabéns. Mamãe e papai. A Isabela Rocha falou amei, ganhou a tia para seguir. Gabi também. Beijo, tia. Beijo, Gabi. Acho que é Alberto Tavares aqui. O grande Daniel. Grande Beto. Abraço, parceiro. Muita gente aqui dando oi, dando parabéns pelo trabalho do Dan. E é isso. Deixa eu te agradecer de novo, Dan. Muito obrigada pela tua presença. Olha, se a gente continuar com o Conexão, tomara que a gente continue. Ali na época das Olimpíadas também, quando iniciar esse trabalho de novo nesses projetos, eu vou te chamar de novo, a gente vai conversar sobre isso. Tu topa?
Com certeza. Estamos à disposição aí. Sempre que precisar, só chamar aí. Então é isso. Muito obrigada, gente. A Maia dando parabéns. Boa noite para todo mundo. Matheus. Ó, para quem chegou depois, a gente vai deixar a reprise no IGTV. E depois a gente bota no YouTube também, para quem quiser assistir. Aí eu mando o link pro Dan, ele espalha para a família inteira, para os amigos e todo mundo. Tá, Dan? Com certeza. Obrigada. Beijo. Boa Tamo noite, junto. gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.